E eu estava assim orando, né? Na hora que a gente está orando, pelo menos comigo é assim, na hora que a gente está orando, geralmente é uma hora que mais o Espírito Santo fala ao nosso coração através da palavra, porque a gente medita na palavra, né? A gente vai meditando na palavra e Deus vai. Quando ele vê assim que você tem interesse de meditar na palavra, ele vai te dar as revelações, entendeu? Que a Bíblia diz que bem-aventurado os que têm fome de justiça, porque eles serão saciados. Se você tem sede da palavra, ele vai abrir o entendimento do seu coração para você entender. E uma coisa que eu estava meditando lá em casa foi sobre o Balaque e o Balaão, entendeu? Por quê? Presta bem atenção. O Balaque e o Balaão, essa passagem é uma passagem que a gente tem que abrir muito o nosso coração para entender. O Balaque e o Balaão, aconteceu uma situação, vamos ler lá, vou te mostrar rapidinho. Olha o que aconteceu com o Balaque e o Balaão, lá no livro de Números. Eu vou dar uns pulinhos aqui, gente, que essa passagem aqui é muito grande, mas vai dar para vocês entenderem mais ou menos. Balaque e Balaão. É Números, né? Números 22. Isso aí, Números 22. Glória a Deus. É muito bom a gente meditar na palavra, aprender com Jesus. Amém? Números 22, né? Acharam aí, pessoal? Olha o que está escrito aí, ó. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó, né? Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizeram aos amorreus. E o Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos trazer isso aqui para o mundo espiritual. O demônio, pessoal, vocês têm que entender isso. A pastor só fala demônio, tem que falar o que vocês entenderam. O demônio, muitas das vezes, ele ataca a gente porque ele tem medo da gente. Você está entendendo? Ele tem medo, não é de todo mundo, não. Ele tem medo daqueles que estão buscando a palavra de Deus, como eu acabei de falar, daqueles que têm fome e sede de justiça, de palavra. Ele tem medo daquelas pessoas que se fortalecem na palavra, aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que... Quanto mais você se aproxima de Jesus, que é verbo, mais perigoso você vai ficando. O demônio, ele quer vencer você de qualquer jeito, mas não consegue. Você cada vez vai se estruturando mais, ele fica angustiado, ele fica doido para acabar com você. E ele ouve falar, ele está falando aqui, mas isso aqui é um rei, mas a gente está trazendo isso aqui para o mundo espiritual. Como? Pode trazer? Pode. Nós sabemos que a nossa luta não é carne e sangue. Lembra de Herodes? Que mandava matar Pedro, aquele Herodes ali, ele morreu depois comido de bicho, né? Lembra o recado que Jesus mandou falar com Herodes? Jesus mandou um recado para o Herodes, falou assim, ó, fala com aquela raposa que eu ainda expulso o demônio. Raposa na Bíblia simboliza demônio. Jesus falou certinho, porque ele sabia quem estava no Herodes. Então, às vezes, a pessoa está fazendo ruindade, às vezes é porque tem um demônio ali. Então, o demônio, ele se incomoda com as coisas que Deus já usou você para fazer. Você está entendendo? De repente, se é pessoas que você está... Através de você, Deus está salvando a sua família, através de você, Deus está salvando almas. E seus legados, né? As suas batalhas que você vem vencendo, né? Aquilo ali, isso vai, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, a Rose, através da Rosângela,
o demônio que usava lá o Ronaldo para beber, aquela coisa, perdeu o Ronaldo através dela. Foi ela que foi buscando, entendeu? Foi uma batalha que ela venceu. Ela venceu essa batalha do demônio. O demônio não consegue mais usar ele para isso, entendeu? Então o diabo fica angustiado, que ele está vendo que outras e outras coisas que ela está vencendo. Você olha o milagre que Deus fez lá no pé do seu irmão, através de você. Então, o diabo já está vendo que não dá para ele. Entendeu? Natasha também, Natasha que teve uma situação na vida dela que ela quase morreu, deu a volta por cima, tá aí. Não foi só uma vez, várias vezes. Então, o diabo, ele vai olhando isso, ele vai, poxa, tem que dar um jeito de acabar com isso. Já está me agoniando, você está entendendo? E ele vai arrumar um jeito. Ele tenta arrumar um jeito de acabar com a pessoa. E esse povo aqui, ele já andava angustiado, porque ele ouvia falar que o povo de Israel vencia uma atrás da outra, uma atrás da outra. Sabe qual era o medo dele? Que ele sabia que ele ia ser vencido também, entendeu? Estava vencendo todo mundo, ia vencer eles também. E antes que o povo de Israel viesse para vencer ele já estava querendo arrumar um jeito de destruir o povo. Então, muitas das vezes ele te ataca com medo, porque ele sabe que você vai vencer ele, aí já começa a arrumar um jeito de querer te destruir. Você está entendendo? E ele andava angustiado. Aí o que ele fez? E Moabe temeu, no 3, né? Moabe tremeu diante deste povo. O diabo treme diante do povo de Deus, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões do Midianita: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver em redor de nós? Como o boi lambe a erva do campo? Naquele tempo, Balaque, filho de Zipó, era rei dos Moabitas. E este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, não é isso? Porque a gente saiu da onde, pessoal? Porque o Egito simboliza o mundo, entendeu? Aí estava agoniado, ele postava um povo lá do Egito, está me dando uma dor de cabeça, entendeu? Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele não podia amaldiçoar, ele não tinha esse poder de amaldiçoar, porque ele não era uma pessoa de Deus, um ungido de Deus. Você é. Eu sou. Você está entendendo? A gente tem que ter cuidado com isso. O diabo, ele tem sede, ele precisa, ele sempre está mirando numa pessoa que é ungida, uma ungida de Deus. Porque você, sendo ungido de Deus, não ungido, você é perigoso, perigosa para ele. Entendeu? E o que acontece? Ele sabe que não vai dar, então ele sempre está mirando. Então, o que ele fez? Ele mesmo amaldiçoar, ele não podia amaldiçoar, então ele mandou chamar aquele homem, que era de Deus, né, um profeta. Venha, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir, e lançarei fora da terra. Está vendo para que ele queria que o cara amaldiçoasse? Para ele poder ferir. A intenção, o demônio, gente, ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele não vai tentar, ele não vai fazer mais nada do que isso na tua vida, entendeu? Aí ele disse assim, lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoar, será abençoado, e quem tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Por isso que nós, né, que somos de Jesus, nós não devemos amaldiçoar o seu casamento, amaldiçoar seu filho, amaldiçoar sua filha, sua prosperidade, porque o que você amaldiçoar vai estar amaldiçoado. E o que você abençoar vai estar abençoado. Então ele disse assim, então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a quem, pessoal? A Balaão,
e disseram as palavras de Balaque. Ainda mandou um presentinho para ele ainda. Ah, vai lá, manda uns presentinhos para ele. Ah, tal, conversa com ele. Dá um papinho dele para ele vir, entendeu? Aí o que aconteceu? E ele disse: passai daqui a esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficarão com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Deus sabe tudo, né? Hã? Deus sabe tudo. Deus sabe quem anda com você, quem conversa com você. Deus sabe o que você pensa, o que você faz. Ele sabe tudo. Aí ele diz: quem são esses homens que estão com você? E ele disse: ó, eis que um povo... Não. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora e peço, amaldiçoa-me, porventura, para que poderei pelejar contra ele, e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Presta atenção, pessoal. Ele foi consultar a Deus se iria ou não. É uma coisa que a gente tem que pedir a Deus. Tudo na nossa vida, a gente precisa consultar a Deus primeiro. Nunca vá pela sua cabeça, movido pela sua emoção, que você acha. Não faça isso, está fazendo errado. Porque lá no livro de Provérbios 3, versículo 5, está escrito o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração, né? E não se estribe no seu próprio entendimento, que é você se apoiar naquilo que você acha que está certo. Às vezes aquilo não está certo. A gente acha que está. Então, o que ele fez? Ele fez certo, ele foi consultar o Senhor. Só que a resposta de Deus não vai com eles. Você entendeu? Às vezes a gente pede uma resposta a Deus e depois a gente não aceita o que Deus fala. Deus está falando não, a gente diz não. Mas não. Deus não entendeu direito a minha pergunta. Mais ou menos assim. Aí o que ele disse? Não irás com ele, nem amaldiçoarás esse povo, porque bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse ao príncipe de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipe mais honrado do que aqueles. Não, que vão enviar. Tu está pensando que o diabo tentou com você a primeira vez, não conseguiu, que ele vai desistir? Ele desistiu lá no deserto? Desistiu, não. Lá ele foi, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus não caiu naquela, então tá bom. Então, se tu é filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Aí Jesus, não, está escrito, não tentarás. Ele desistiu? Não, tudo isso aqui te darei, ele não desistiu de primeiro. Então você tem que ficar atenta. Às vezes o diabo já mandou um negócio para você, aí manda de novo, você fala, ai não, você está toda hora a mesma coisa, porque aí não é Deus, você está entendendo? Não, mas não é possível, não é uma coincidência, se não fosse de Deus, eu estava, irmão, cuidado, porque de novo mandou vir, e dessa vez com o príncipe mais honrado. Não deu para convencer ele da primeira vez, não, dessa vez a gente convence ele, entendeu? O diabo é sujo. Aí ele disse assim, ó, porém, e os que vieram, príncipe mais honrado do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disserdes.
Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa esse povo. Olha, vem que você não vai se arrepender, não. Você vai ser honrado, você vai se dar bem. Entendeu? Tu vai ver só. O negócio é bom. Aí você... Entendeu? Aí o que o Balaque fez? Lembra o que Deus falou para o Balaão? O que Deus tinha falado a primeira vez? Não vai. Aí o que ele fez? Foi lá de novo. Então Balaão respondeu e disse às servas do Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, vos rogo que também aqui fiques essa noite para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Deus já não tinha falado com ele? Isso aqui, que é a revelação que eu estava em casa, eu estava meditando nisso. Deus já tinha falado com ele, que a resposta era não. Aí, não, vou lá que eu vou saber de novo. Às vezes você já perguntou um troço a Deus mais de 10 vezes. Você está entendendo? Deus já te respondeu de novo. E às vezes a pessoa não aceita a resposta. Deus já te respondeu, você não quer aceitar a resposta. Aí você fica lá. Igual o Gideão, né? Se eu botar um chumaço aqui, acordar molhado. Se eu botar um chumaço, cortar seco. Se eu botar um chumaço, ele sumir. Se eu botar um chumaço, ele colocar fogo. Entendeu? Se eu não botar chumaço nenhum, Deus está lá. Então, coisa séria. Então ele diz assim, ó. Então, agora, pois. Não. No 20, né? Isso. E veio, pois, o Senhor a Balaão aquela noite e disse: se aqueles homens vier chamar-te, levante e vai com eles. Todavia fará o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu por quê, pessoal? Vê o que está escrito aí. Por que a ira do Senhor se acendeu? Porque ele ia. Ué, pastora, mas se Deus mandou ele ir, por que Deus ficou irado com ele? Porque Deus falou, tipo assim, vamos ver se ele vai mesmo. Porque eu já falei para ele não ir. Você tá entendendo? Sabe como é que é? Você deixa a pessoa ir, só para não vou deixar, só para ver se ela vai ter coragem de fazer isso mesmo. Já aconteceu isso hoje? Aí você fala, eu vou deixar para ver se ele vai ter coragem de fazer. Deus deixou porque ele estava teimando com Deus. Entendeu? A ira de Deus se levantou contra ele porque ele teimava com Deus, que Deus já disse não. Então a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, tá? Aqui, né? E nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele não vareia, gente. Eu disse não ontem. Meu Deus, você não está com a cabeça. Hoje pode, Deus não é assim, não. O ser humano é desse jeito, mas Deus não. Então a gente tem que prestar atenção para a gente não ficar teimando. Isso, Rose, Deus, ele enxerga lá na frente. A nossa visão é limitada. Quer ver como é limitada? Você sabe o que vai acontecer hoje quando você sair daqui? Eu não sei. Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer hoje, amanhã, depois da manhã. Deus sabe que Deus conhece o oculto e escondido. Deus conhece o coração do homem, da mulher. Antes que aquela pessoa abra a boca, Deus já sabe o que ela vai falar. Você está entendendo? Deus sabe de todas as coisas. Quantas coisas na nossa vida que a gente não enxerga, mas amanhã ou depois a gente vai entender que foi livramento de Deus. Que se Deus não tivesse livrado da gente, a gente não sabe. É fácil a gente olhar a pessoa do lado de fora. E outra coisa, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes as aparências, ela engana. Porque às vezes tem pessoas que você olha assim, você acha que aquela pessoa ali, não, isso daí é... Mas no coração dela, você não sabe o que tem escondido, porque o diabo ele costuma ser enganador. Ele é o pai da mentira. Então ele vai, por exemplo, a prejudicar você. Ele não vai pegar uma pessoa, tipo assim, dar pá virada, a pessoa faz um montão de coisa para vir tentar enganar você. Ele vai pegar uma pessoa que você não... Você é puro, você é uma pessoa de Deus, você não vai nem desconfiar.
Você está entendendo? Como aquele senhorzinho uma vez aqui, que ele veio aqui na igreja e disse que conheceu o cara no monte, o cara com um montão de livro assim, de teologia, entendeu? Aí pregou para ele, os dois conversou, aí convidou ele, vamos lá em casa tomar um cafezinho, vamos embora. Ele falou, pastora, como que eu ia imaginar? Eu deixei ele sentado na sala, ninguém foi lá na minha casa, ninguém, só ele. Depois, quando ele saiu, cadê o dinheiro da minha conta que estava lá embaixo? Você está entendendo? Então, Deus, o diabo, ele nunca vai arrumar alguém que você desconfie. Ele vai arrumar uma situação que você olha assim e você não é, porque senão não consegue te enganar. Você está entendendo? Ele é mentiroso, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu fico pensando assim, no dia do juízo, quantas e quantas livramentos Deus já deu a gente, da gente não saber. Uma rua que a gente ia passar, de repente a gente mudou de ideia, esqueceu, tem um documento em casa, voltou para pegar naquela hora que ia ter um assalto, ia ter alguma coisa ali. Entendeu? Um Uber que estava pertinho da tua casa cancelou. E você ficou chateado da vida, mas você não sabe o que ia acontecer naquele Uber. Sei lá, podia acontecer um assalto, podia acontecer um acidente. Um ônibus que você perdeu, poxa, não é possível. Perdi esse ônibus. Eu ia chegar em casa bem mais rápido, mas você não sabe o que ia acontecer naquele ônibus. Igual o meu marido. Meu marido, uma vez, lá em Saracuruna, ele trabalhava lá em Saracuruna. Aí ele foi, um ônibus lá, tinha um ônibus lá que demorava. Se perdesse aquilo ali, só Jesus na causa. Aí ele disse que foi para pegar o ônibus, né? E na hora que ele ia pegar o ônibus, veio aquela voz no coração dele, não vai nesse ônibus. Aí ele, mas como que eu não vou nesse ônibus? Se eu não for nesse, vai demorar para caramba, não, eu vou pendurado assim mesmo. Mas aí ele disse que ouviu de novo, não vai nesse ônibus. E o meu marido, ele tinha o costume de prestar muita atenção. Aí ele falou assim, eu prefiro não vir, que eu lembrei de você. Eu falei, às vezes o nosso coração está falando, às vezes é Deus. Aí não, a Fabiana sempre costuma falar para a gente ouvir nosso coração. De repente não é de Deus aí nesse ônibus. Aí o que ele fez? Ele deixou o ônibus passar e não foi. Mas, por incrível que pareça, o outro ônibus não demorou muito. Tempinho depois passou o outro, aí ele pegou. Aí ele disse que quando ele estava vindo para casa, que ele passou, quando ele olhou lá na frente, um montão de viatura parada. Aí quando ele parou lá, um montão de viatura em volta do ônibus que ele não pegou. Por quê? Porque assaltaram o ônibus. Assaltaram o ônibus, levaram tudo do pessoal, o pessoal tudo nervoso lá. A polícia lá parada, ele, Jesus, que livramento que Deus me deu, eu não peguei esse ônibus. Você está entendendo? Hã? Então, no dia do juízo, a gente vai saber quantos livramentos Deus deu a gente. Quantas coisas que era para acontecer, você ficou chateado, não aconteceu, mas era um livramento de Deus. Você estava com tudo marcado para ir num lugar, deu tudo errado, não deu para você ir naquele dia. No dia do juízo, você vai saber que foi um livramento de Deus. Você está entendendo? Então, aqui a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que a importância de você ouvir Deus, de você confiar em Deus. Isso aqui que ele estava sendo chamado, não era uma coisa, não era um propósito de Deus, era uma coisa ruim para a vida dele, não era uma coisa boa. Até porque é dano que se recebe. Se ele amaldiçoasse aquele povo, ele ia ser amaldiçoado, é o que a Bíblia diz. Entendeu? Ele ia amaldiçoar e ia ser amaldiçoado também. Ele estava lá em paz, sossegado. Então, se ele faz o mal, ele ia acabar recebendo o mal. Porque tem gente que às vezes não entende, que paga o mal com o mal. Gente, preste bem atenção. Jesus, ele diz para a gente amar aos nossos inimigos, fazer o bem a quem vos aborrece, né? Orai pelo que vos persegue, porque se você fizer um mal para alguém, aquele mal vai voltar para você, mesmo que a pessoa esteja te fazendo. Ah, pastor, mas a pessoa está me fazendo mal também, mas irmão, você vai orando para ela se converter, porque se ela plantar o mal, ela vai colher o mal. Mas se você vou fazer igual a ela, vou plantar o mal também, você vai gostar de colher o mal? Não vai, então a gente tem que pensar nas nossas colheitas. Você entendeu? Então, tem muitas coisas no dia do juízo que a gente vai entender que foi livramento de Deus. Até um lugar que você ia, Deus não deixou você ir. Aconteceu alguma coisa.
No dia do juízo você vai saber que de repente tinha uma situação ali que se você fosse ia dar ruim. Então, ele deixou ele ir. Ó, mas o que aconteceu? No 22, né? A ira do Senhor seria sobre ele. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho como o quê, pessoal? Como adversário do Balaão. Não era como protetor, nada disso. Não era como adversário. Você já imaginou Deus ter que mandar um adversário, um anjo como seu adversário, para parar você? Hã? Que lá no livro de, não sei se é Romanos ou Atos, está escrito lá, né? O apóstolo Paulo disse que Deus teve que mandar um anjo como adversário para conter o negócio assim, a loucura do profeta. Entendeu? Porque o profeta ficou doido, irmão. Não era para ele ter isso. Então, você já pensou um anjo, Deus tem que mandar um anjo como seu adversário para poder parar você que você está fazendo um negócio errado? Hã? Nem sempre o caminho que a gente está certo. Você tem que ver se você está no caminho certo. Porque o Balaão, ele estava no caminho errado. Ele estava no caminho que Deus falou para ele não ir. Que não era o caminho certo. Entendeu? A gente tem que observar a nossa vida. Como que a gente está vivendo. No caminho certo de Deus, a gente busca Deus, a gente vai para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente obedece o evangelho, que não é só ir para a igreja. Né? Não adianta eu só ir para a igreja também, mas eu não amo o meu inimigo, eu não perdoo. Você sabia que na Bíblia, lá no livro de Marcos 11, 25, está escrito o seguinte: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Alguém te xingou, alguém te maltratou, alguém fez mal para você. Deus está falando, quando você for orar, você perdoar essa pessoa. Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, o Pai que está no céu também não pode te perdoar. Você tem ideia o que é você viver sem o perdão de Deus? Não tem como, pessoal. Todos nós pecamos, todos nós precisamos, somos dependentes do perdão de Deus. Só que se eu não perdoo aqueles que me feriram, eu não tenho como ser perdoado. Você está entendendo? Eu tenho que perdoar, eu tenho que limpar meu coração. Pai, estou perdoando o A, o B. Eu sei que eles não sabiam o que estava fazendo e tal. Você entendeu? Para mim poder limpar o meu coração. Senão eu fico sem o perdão de Deus. E Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Gente, sem Jesus, sem buscar a Deus, sem obedecer a Deus, é uma ilusão. A vida não anda. Parece até que vai dar tudo certo, mas daqui a pouco está dando tudo errado. É casamento, é prosperidade, mas não sei o quê. Aí você fica, meu Deus, mas o que está acontecendo na minha vida? É a falta de Deus. Entendeu? E a teimosia, porque ele estava indo por um caminho que não estava agradando a Deus. Você tem que ter cuidado, porque o diabo, quando você está no caminho certo, ele vai fazer de tudo para tirar você. Alguma coisa ele vai querer inventar, assim, criar alguma coisa para você. Olha só, o Balaque estava no caminho certo. O Balaão estava no caminho certo, Balaque não. O Balaão estava no caminho certo. Pois o diabo usou lá o Balaque para tirar ele, porque foi lá para oferecer. Não, rapaz, você fica nessa aí, você vai ter um carro, entendeu? Foi lá fazer nas ofertas a ele para ver se conseguia tirar ele do caminho certo. Assim o diabo às vezes faz na sua vida. Você está lá servindo a Deus lá, humildezinho e tal, o diabo fica futucando você, doido para tirar você. Você entendeu? Do caminho certo. A mesma coisa outro dia eu preguei aí nas redes sociais, né? A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a mulher sábia é aquela mulher que ora, não vai bater boca, discutir, não adianta, irmão. Você está entendendo? Não adianta, só vai acabar com o casamento, porque você sai da palavra e Deus não pode agir, né? Então, a mulher sábia, o que ela faz? Ela vai orar. Ela põe na mão de Deus, ela confia mesmo em Deus.
Mas aí o que a pessoa faz? A pessoa, de vez de fazer isso, ela quer discutir todo dia, brigar todo dia. Isso, aí vai destruindo, vai destruindo, vai destruindo o casamento. Depois a pessoa, foi o diabo que acabou com o meu casamento. Mas a pessoa também deu uma brechinha. Você está entendendo? Porque o diabo não podia, não forçou ela a discutir, ficar batendo boca todo dia. Deus tinha falado para ela fazer diferente. Entendeu? Tudo, gente, é uma consequência das vezes a pessoa não querer ouvir o conselho de Deus. Às vezes Deus está falando através daquele pastor, daquela pastora, a pessoa nem aceita. Isso aí é porque não é com ela, irmão. Eu vivi com meu marido muitos anos no mundo. E eu vivi muitos anos com ele também na presença de Deus. Eu sei a diferença que é um casamento quando você obedece e quando você não obedece. É muito diferente. Você entendeu? Eu tentava consertar o meu marido à força. Pensa numa mulher brigona, era eu. Todo dia tinha briga lá em casa, eu ficava brava. O negócio, meu marido tinha até medo de mim, não é, Natália? Ele tinha até medo de mim do jeito que eu era, antes de eu me converter. Isso nunca resolveu nada. Só briga, daqui a pouco ele ia com a mochila para casa da mãe, daqui a pouco a gente voltava, brigava de novo. A nossa vida era um desespero. Agora, depois que eu fui para a presença de Deus, que eu aprendi lá no Pastor Mota, que a nossa luta não é carne e sangue, eu aprendi a levar as coisas para Deus, né? Parar de ficar batendo boca com ele e orar. Aí sim, ele começou a mudar. Aí ele se tornou o homem que eu tentei fazer ele ser a minha vida toda. Só quem conseguiu fazer isso foi Jesus. Eu não fiz. Porque mudar o coração de uma pessoa, mudar o caráter de uma pessoa, é só Jesus, gente. Só Jesus que consegue fazer isso. Eu não vou conseguir. Então, através da obediência à palavra, aí sim. Aí ele foi mudando. Entendeu? Jesus foi quebrantando lá o coração dele. Mas enquanto eu achava que era do meu jeito, era só briga, discussão, debate. Aí acaba o casamento, entendeu? Coisa séria. O diabo fica à vontade. A mesma coisa é aquela família que não ora, família que não busca Deus. Irmão, pelo menos uma pessoa na casa tem que ir numa igreja. Procurar uma igreja, entendeu? Ir para a igreja, ouvir a palavra, orar. Porque se não tem ninguém da família que vai numa igreja, não tem ninguém que ora, o diabo está à vontade nessa casa. E ele só vem para roubar, matar e destruir. Aí ele vai atrás dos problemas. Briga, miséria, doença, entendeu? Depressão, todo mundo triste, cada um triste para um lado, cada um aborrecido para o seu lado. Mas por quê? Porque é falta de Jesus nessa casa. Entendeu? A pessoa não tem ninguém ali que vai buscar uma luz. Então fica tudo nas trevas. Coisa é séria. E às vezes a pessoa pensa o seguinte, já tem Jesus em casa do meu jeito. Gente, Jesus não é assim, não. Jesus, para ele ter um compromisso com a gente tem que ter um compromisso com ele. Você já pensou se eu arrumasse um namorado que, vamos supor assim um exemplo, mesmo que ele quisesse me ver, eu nunca quisesse ver ele. Não, mas ele é meu namorado. Não, eu vou marcar um encontro. Não, estou muito bem aqui dentro de casa. Estou falando com você pelo telefone. Por que a gente vai se ver? Uma hora ele fala, quer saber? Você não é minha namorada, não. Eu vou ficar uma outra. Eu vou ficar aqui sozinho esperando você vir aqui toda a vida. Você está entendendo? Não existe isso, pessoal. Então, Jesus, eu tenho que ter um compromisso com ele. Senão, não tem como ele ter um compromisso comigo. Que compromisso? Eu tenho que procurar uma igreja, que eu gosto de ouvir a palavra ali, eu tenho que procurar a igreja, eu tenho que procurar... E tem que ser uma igreja que pregue o evangelho, irmão. Você vê o poder de Deus. Ontem, eu fui lá no UPA, não falei? Aí eu estava lá com a Luciene e o Anderson. Aí, o que aconteceu? Chegou um homem lá, cara, olha, eu vou te falar, não. Um homem gritava de dor. Lá do lado de fora, na beira da rua, ele
com a dor de barriga. Você já viu quando a mulher tá ganhando neném? Não tô zoando ele não, mas parecia que uma mulher quando tava com dor de parto. Ai! Mas ele gritava aqueles gritos de desespero. E a Luciane olhou assim, todo mundo olhando assustado, todo mundo com pena dele. Né? Ai, vou botar lá. Aí daqui a pouco ele foi lá pro banheiro. Com a porta aberta mesmo, que ele saiu entrando pra lá e ele vomitando, né? Gritando de dor. Eu falei, Luciane, quer ver um negócio? Ela falou que vou acabar com isso. Aí ela eu falei, espera que eu vou no banheiro. Do lado dentro do banheiro, eu repreendi aquele espírito de enfermidade. Mandei soltar aquele homem, mandei soltar o João, mandei soltar todo mundo que estava ali. E depois eu saí do banheiro. Falei, Luciane, daqui a pouco ele vai passar bonzinho. Daqui a pouco me sai o cara rindo. Rindo e tudo. Pastora, falei, o quê? Tá rindo. Falei, Aí ela ficou assim, eu percebi que a Luciane ficou de boca aberta. Eu falei, meu Deus, pastor. Eu falei, pois é. Você acha que ele foi atendido lá dentro? Uma injeçãozinha que ele tomou, acabou aquele desespero dele todo. O homem saiu de lá de dentro bonzinho, rindo, deitou, ele queria ir embora. Aí o cara falou, cara, espera aí, você tem que esperar seu exame. Ele, não, mas eu já estou bem, cara, eu quero ir embora. Entendeu? Bonzinho. Aí ele sentou lá na cadeira e dormiu. Eu falei, lá, você dormiu e tudo. O bichinho, ó, meteu o pé. Aí eu tava falando pra ela, eu falei, tá vendo, você, né, a importância da gente saber a verdade do evangelho? O cara parecia que tava o quê? Parecia que tava morrendo. Do jeito que ele tava ali, se eu olhasse assim, já era, morrer. Aí o homem tava morrendo. Daqui a pouco tava pra lá, tá passeando, bonzinho. Aí Luciane falou assim, pastor, o negócio é mesmo. E aconteceu isso também comigo lá no Souza Guiar. Eu fui acompanhar minha mãe, mas não estava passando mal, não foi fazendo exame, não. Não sei o que ela foi fazer. Aí eu tô lá, daqui a pouco passou um homem de cadeira, na cadeira de... Naquelas cadeiras, não é cadeira de roda, naquelas cadeiras que eles levam. Aí o homem todo ensanguentado, de cabeça baixa, se tivesse desmaiado, todo ensanguentado. Todo mundo, onde ele passava, todo mundo olhava assim. E ele, desacordado, entrou lá pra dentro. Aí eu olhei pra ele, aí eu fui devagarinho, né, baixinho, eu fui repreendido. Em nome de Jesus, eu estou repreendendo todos vocês, que vai soltar a vida desse homem, todos os filhos da sequela, doença, tudo que é teu. Rose, estou falando diante de Deus, daqui a pouco vem um homem inteirinho pelo corredor. Não, vou embora. E as enfermeiras, sério, e as enfermeiras, senhor, mas o senhor não acabou, o senhor não pode ir embora, o médico não liberou o senhor ainda, o senhor ainda tem que tomar remédio. Ele, não, vou tomar remédio porque eu estou me sentindo bem. Aí as mulheres tentou segurar ele ia meter o pé. Aí a mulher falou assim, mas e aí, a gente vai deixar ele ir, não vai chamar ninguém, não? Eu falei, deixa ele ir, para dizer que tá bom. Aí ela fica segurando ele. Aí ele foi embora. Aí todo mundo ficou olhando assim a cara dele assim, ele meteu o pé. Então, gente, é o poder de Deus, entendeu? Deus é poderoso. Então, a gente precisa aprender com Jesus. Se a gente não aprender com esse Deus todo-poderoso, gente, a gente precisa aprender com ele. Tem muito casamento que acaba porque o marido não busca a igreja. A mulher também não busca. A pessoa acha que em casa vai ser abençoado. Não é assim, entendeu? A gente tem que ter um compromisso com Deus. Deus precisa ver na pessoa um esforço, precisa ver que ela quer ele. Jesus, até uma vez eu ouvi uma pregação, né, que Jesus morreu por nós publicamente, né, se expôs pela gente lá naquela cruz. A gente também tem que ir para a igreja, tem que mostrar, quero Jesus. Vou procurar uma igreja, vou ir para os cultos direitinho, vou ouvir a palavra. Tem que ser desse jeito, pessoal. Senão a vida vai passando, a pessoa nunca é feliz, as lutas é uma atrás da outra. Você está entendendo? Que a pessoa não se aproxima de Deus para ter uma mudança, uma transformação. E outra coisa, a pessoa precisa ter uma igreja. Se não é batizado, tem que se batizar. Os que são batizados têm que tomar Santa Ceia. Tem um montão de gente batizada que não toma Santa Ceia. Vai você tentar encaixar na cabeça da pessoa que ela está vivendo totalmente errado. Se ela foi batizada, ela precisa ter uma igreja, um pastor, tomar Santa Ceia, precisa dizimar, precisa ter compromisso com Deus, gente. Senão assim seria muito fácil.
Por que eu me batizei? Estou na igreja, então. Podia me batizar, tinha ficado em casa. Ah, pastor, obrigado por me batizar. Estou bem aqui. Não é assim, gente. É os que vencerem herdarão a coroa da vida. A gente tem que ter um compromisso. Às vezes a pessoa prefere ficar sofrendo toda a vida do que procurar uma igreja e mudar a vida dela. Entendeu? Vai mudar a história. Ah, mas eu já tentei ir para a igreja e deu tudo errado. Mas você não está passando na primeira etapa. A primeira etapa é assim mesmo. Porque quando você procura e fala que eu vou na igreja, o diabo se levanta. Mas isso é os demônios que já estão na vida da pessoa. Já está na vida dela, ela não está vendo. Ainda não está vendo, mas já está na vida dela. Eles se levantam para não deixar. Não deixa ela aí, não. Se eles forem, a gente vai perder eles. Entendeu? Aí a pessoa não se esforça para ir, o diabo continua lá. É igual eu não estava no mundo, eu bebia, fumava, cheirava, nossa vida no fundo do poço. E só Deus sabe como é que era a nossa vida. Tu acha que foi fácil assim que eu comecei para a igreja? Não foi, irmão. O diabo não queria que eu fosse para a igreja. Gente, toda vez que eu falava que ia para a igreja, tinha uma luta. Mas eu falei, não, mas eu vou insistir. E isso depois passou. Por quê? Porque aqueles espíritos que estavam na minha vida, realmente eles tiveram que sair. Acabou. Entendeu? Agora, se eu não vou, também não luto contra aquilo ali, eu vou deixar aquilo na minha vida. Toda a vida. Entendeu? Não, irmão. A gente tem que buscar a nossa salvação, buscar a nossa libertação e buscar a da nossa família. Jesus tem que ver a fé. O paralítico, eles pegaram o paralítico lá, eles trouxeram o paralítico até Jesus. Chegou lá, tinha tanta gente que não dava para entrar. Eles pegaram e passaram o paralítico pelo telhado e arriaram lá até onde estava Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhe a fé, o que Jesus fez? Jesus viu a fé, né, deles, que veio, trouxe o homem até lá e tudo. Então, a Jesus tem que ver a minha fé, eu tenho que ir até a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, para Jesus ver que eu tenho, ver a minha fé, ver o meu esforço de buscar Ele. Entendeu? Quantas pessoas na Bíblia que tiveram milagre, mas elas foram até Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. A mãe a mulher cananeia, né, que ela tinha uma filha miseravelmente demoniada, ela foi até Jesus. O pai do jovem lunático, que o menino tinha um espírito de epilepsia desde a infância. Ele tinha um espírito de epilepsia. Tem gente que fala, pastora, mas a gente não vai porque o meu parente tem é uma doença. O médico disse que isso é uma doença. E Jesus não cura doença, não, gente? Quantas pessoas na Bíblia doentes que se aproximaram de Jesus e foram curadas? A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos com uma hemorragia, uma doença. Mas quando ela se aproximou de Jesus e ouviu falar de Jesus, ela foi curada. Aquela mulher que há 18 anos que ela andava curvada, era uma doença que ela tinha. Mas se aproximando de Jesus, ela foi curada. Então, irmão, não interessa se o que é, se é demônio, se é doença, o que é. Jesus tem poder para libertar. Mas a pessoa tem que se aproximar de Jesus. Às vezes a pessoa prefere ficar doente a vida toda. Não, o médico disse que não tem mais jeito, mas gente, o médico é mais do que Deus. Porque a mulher do fluxo de sangue, o médico não tinha dado jeito, não. A Bíblia diz que ela já tinha perdido tudo que tinha, com muitos médicos, ela já tinha ido tudo até médico. Nada adiantava, cada vez ela piorava mais. Então, os médicos não deram jeito naquela mulher, mas Jesus deu. A mulher que andava encurvada, de modo nenhum, médico, medicina, de jeito nenhum aquela mulher conseguia se endireitar. Jesus endireitou ela. Você está entendendo? É porque a pessoa, ela relaxa, ela aceita aquele problema. É assim mesmo, deixa pra lá e tal, aí vai sofrendo. Porque se ela quiser, ela muda a vida dela. Se quiser procurar uma igreja, né? Olha o que Deus fez aí no pé do irmão da Zuleide. A gente vai botar o testemunho aí. Poxa, Deus não tem poder para curar, Deus era, não é mais? Entendeu? Então não é assim, mas é que a pessoa, ela cai numa mesmice, ela cai numa
num desânimo, né? Não tem força para procurar uma igreja que está pregando o evangelho, não tem força para buscar a salvação, a cura, e fica ali sofrendo a mudança do casamento. Entendeu? É desse jeito, é igual eu. Fiquei mais deixa eu ver, quase 20 anos da minha vida presa nos vícios. Fumando, cheirando, bebendo. Aquilo ali tinha jeito? Tinha, só que eu não queria ir para a igreja. O pessoal me convidava, tá, depois eu vou. Tá, depois eu vou. O tempo que demorou para me ser liberto foi o tempo da minha teimosia. Porque eu achava que eu tinha minha fé em casa. Minha fé em casa nunca me curou, nunca me libertou. Eu só fui liberta quando eu tomei uma decisão, uma posição com Deus e fui para a igreja. Procurei a igreja, estou aqui até hoje, aí sim. Aí eu comecei a ouvir a palavra, eu ia, mesmo bebendo, mesmo viciada, eu ia. Os dias que eu estava doidona, eu não ia, mas os dias que eu estava bem, quarta e sexta, eu ia para a igreja. Quarta-feira e sexta-feira à tarde, ou de manhã. Porque de noite eu ia beber, porque eu era viciada. Aí eu bebia, cheirava, fumava sexta, sábado, domingo. Aí segunda eu ficava de molho, terça de molho, quarta-feira eu estava na igreja. Sexta-feira eu estava na igreja. E fui liberta. Agora, se eu fico em casa esperando toda a vida, não, se Deus quiser me libertar, me liberta em qualquer lugar. Eu ia estar até hoje, eu tinha acabado, eu tinha morrido de tanta droga. Entendeu? Não, minha vida mudou, a hora que eu tomei uma posição e fui para a igreja. A pessoa fica esperando Deus agir em casa, Deus fica esperando você vir para a igreja para ele fazer alguma coisa na sua vida. Entendeu? Então, o tempo do meu sofrimento foi culpa de quem? Bem, a minha dureza de coração. O pessoal me convidava, então, o pessoal acha que tem que ficar socado na igreja. Entendeu? Eu ficava eu lá. Eu orava do meu jeito, mas faltava palavra, faltava comunhão, faltava compromisso com Deus. Não fluía, entendeu? Então ele está falando aqui, vamos voltar lá para o assunto do Balaão. Então Balaão levantou, e acendeu-se a ira, e o anjo do Senhor pôs-se a caminho como adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo caminho. Então Balaão espancou a jumenta, para fazê-la tornar ao caminho, né? Mas o anjo do Senhor pôs-se na vereda das vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancar a jumenta. Então o anjo do Senhor, preste bem atenção, ele estava tão cego que ele não estava vendo as coisas assim, dando errado, esse negócio não tá, você está entendendo? Nem tudo que dá errado, isso aqui está dando errado porque é assim mesmo, tudo que, toda vitória tem que ter luta, nem sempre é isso, às vezes o troço está dando errado porque não é de Deus. Deus já mostrou a primeira vez, já mostrou a segunda, já mostrou a terceira, a pessoa está insistindo naquele erro. E ele não estava conseguindo passar por ali de jeito nenhum, o troço estava dando errado, porque não era o caminho certo que ele estava seguindo. Quando você começa a seguir o caminho contramão, não tem como você não saber que está no caminho errado. Porque você tem uma unção. Primeiro que você tem uma unção. Preguei isso ontem. E a unção, ela começa a falar no seu coração. Entendeu? Vem aquele negócio, você tem muita dúvida. Ai, meu Deus, será que não é isso aqui? Com esse montão de dúvidas, já está dando para ver que não é. Você está entendendo? E você não sente paz. Tem alguma coisa que te incomoda, não é aquela paz, então você está vendo que aquilo ali
toda vez que tu insiste naquilo ali, vem aquele, sabe? Aquela agonia por dentro, aquele desassossego, né? Olha de Deus. Aí ele está falando aqui, ó. Mas o anjo do Senhor, mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu, se espancou a jumenta com bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual lhe disse: que te fiz eu? E que me espancasse já 3 vezes. Tu já pensou uma jumenta falando com você? Irmão, o negócio pro Balaão estava sério. Entendeu? Primeiro, a jumenta não queria andar de jeito nenhum. Agora a jumenta estava falando com ele. O negócio, já pensou uma jumenta falar com ele? E olha o que Deus teve que fazer. Deus teve que enviar um anjo como adversário. Deus teve que fazer a jumenta falar. Você está entendendo? Mas, pastor, por que Deus não enviou um profeta para falar logo uma jumenta? Vai ver que ele não ouvia nem o profeta mais. Deus falou, se uma jumenta falar, talvez depois ele vai entender. Por uma jumenta falando comigo. Entendeu? Aí ele está falando que tem gente que não ouve mais ninguém, irmão. Então vou falar pela jumenta mesmo. Aí ele disse assim, ó. Então, o Senhor abriu a boca da jumenta, Paulo disse a Balaão: que te fiz eu? E que me espancaste 3 vezes? E Balaão disse a jumenta: por que zombaste de mim? Tu imagina essa cena, gente. Toda vez que eu leio isso aqui, eu fico imaginando essa cena. Se eu estivesse lá, desculpa, eu ia rir muito. Mas jumenta, o que eu te fiz? A boquinha dela, o que eu te fiz? E ele, que foi que você está zombando de mim? O Balaão discutindo com uma jumenta. Gente, é triste quando o demônio toma a mente da pessoa, o raciocínio da pessoa. A pessoa não enxerga, ela fica cega. Você está entendendo? O diabo cega a pessoa. Porque como que ele não imaginou, gente, que ele estava discutindo com uma jumenta? Ninguém nunca ouve falar da Bíblia antes de alguém conversando com jumenta. Será que ele não percebeu? Você está entendendo? Pois ele estava lá. Você está zombando de mim, rapaz? Os dois discutindo, olha só. Aí ele diz, ó. Que zombaste de mim? Tomara que tiver uma espada na mão, porque agora eu te mataria, só. Ameaçando a jumenta. E a jumenta disse a Balaão, né? Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer isso contigo? E ele respondeu, não. Olha só, a jumenta. Ué, desde quando você me comprou lá, eu não sempre te carreguei direitinho. Coisa séria. Tá aí, né, Dudu? Mas o diabo põe essa cegueira na pessoa. Ele não enxergava que o caminho que ele estava indo, aquilo era uma armadilha, não era para ele. Aí o que aconteceu? Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, porque ele estava cego. Por que Deus abriu os olhos dele? Ele não estava cego fisicamente, mas espiritualmente ele estava cego. Ele não estava enxergando o que estava acontecendo nele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que ele inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? 3 vezes tu bateu na bichinha, tadinha. Eis que eu saí para ser teu adversário, olha só, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, já 3 vezes se desviou
de diante de mim. Se ela não se desviara de diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria e ela deixaria com vida. A jumenta ainda salvou a vida dele. Ele bateu na jumenta. Pastor, isso aí tem uma revelação? Tem. Às vezes, olha só, quando a pessoa, o inimigo cega a pessoa, ou está cega, assim, não está enxergando que o caminho dela está errado. Às vezes ela fica contra a pessoa que está salvando a vida dela, sabia? A pessoa está tentando mostrar a verdade, está explicando, está falando, e o diabo joga justamente ela. Ó, o demônio jogou ele logo contra a jumentazinha, mas ele estava sendo salvo por causa da jumenta. Você entendeu? A jumenta que salvou a vida dele. Se a jumenta vai, ele ia morrer. E ele estava com raiva de quem? Espancando quem? Às vezes tem pessoas que Deus usa, bota no seu caminho para ajudar você. Se não abrir o seu olho, não falar, você vai cair numa furada. Aí você, o que o diabo faz? Faz a pessoa ficar chateada justamente com aquela pessoa que vai tirar ela do buraco. E quantas pessoas já aconteceu isso aqui? Pessoas que eu fui dar conselho, mas não vai. A pessoa ficar com raiva de mim lá, quebrar a cara e fazer o quê? Entendeu? Porque o diabo tem que jogar você contra aquela pessoa que quer te ajudar. E tadinho, a pobrezinha da jumenta estava ajudando ele. Ele espancando a jumenta. Ele espancando ele. Coisa séria. Aí ele está falando aqui, ó. Cadê? Oi? 34. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai... Não. Vamos repetir o 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se te parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Vamos dar uma paradinha aqui? A gente não vai levar isso não, até aqui. Aí é que ele foi entender. Poxa, eu não sabia que eu estava no caminho errado. Você está entendendo? Se não abrisse meus olhos, agora que eu entendi que eu estava no oposto do Senhor. Porque na mente dele, Deus falou, vai com esses homens. Ele, então tá bom, senhor. Eu sabia que o senhor ia deixar, mas irmão, ele já tinha falado que não. Qual é a moral dessa pregação aqui? Nunca teme com Deus. Nunca faça isso. Se Deus falou não, é não. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você tem que observar isso. Se Deus falou um negócio não para mim 10 anos atrás, tu acha que Deus vai mudar de ideia agora? Hã? Não vai. Então a gente tem que observar essas coisas. Entendeu? Observa o que Deus está falando. Muitas das vezes a gente faz as coisas sem consultar Deus. Ontem eu estava lendo um livro, estava lendo lá o livro de Josué. E essa passagem estava dizendo que o Josué foi enganado. Josué, homem de guerra, homem firme com Deus, ele foi enganado. O pessoal chegou lá e o pessoal de um exército lá, né? O Josué estava vencendo os exércitos todinho. E eles com medo de morrer, porque sabia que o Josué era... Deus estava com Josué e eles iam acabar... Se Josué fosse contra eles, ia morrer. O que eles fizeram? Eles se vestiram, vizinho deles, vestido de pano de sabe tudo essa passagem? Eles se esfarraparam todinho, foram lá, fingiram que tinha vindo de muito longe. Não, a gente veio fazer um acordo com vocês, porque... Aí ele contou lá uma história lá que não tinha nada a ver, mas aí levaram pão duro, não foi? Levaram pão duro, aqui o pão como é que tá duro? Mentira, eles eram vizinhos de Josué. Ele era um povo vizinho de Josué, mas eles disseram que veio de muito longe, querendo que o Josué fizesse um acordo de paz com eles para não matar eles. Aí, só que a palavra de Deus diz o seguinte, que eles não consultaram a Deus. Ainda falou lá bem claro, eles não consultaram a Deus. Aí foi e fez o acordo.
Depois que eles fizeram o acordo, eles andando por lá, o que eles descobriram? Que eles eram vizinhos deles. Mas por que você mentiu pra gente? Não, a gente falou, porque a gente ficou com medo de você matar a gente, não sei o que, não sei o que. E como Josué já tinha dado a palavra, não pôde fazer nada. Agora a gente não pode matar esses homens, porque a gente já deu a palavra que não ia matar eles. Vamos fazer o seguinte, vamos botar eles para trabalhar para a gente aí e deixar eles vivos. Aí os caras foram trabalhando lá para eles lá. Você está entendendo? Mas por que eles foram enganados? Eu escuto e fico guardando a vida. Por que eles foram enganados? Porque eles não consultaram Deus. Você está entendendo? Eles foram pela cabeça dele. E esse aqui foi consultado Deus. Deus disse que não. E ele teimou. Tudo isso, cada teimosia dele. Deus falou, então vai. Mas não vai, é tipo assim, vamos ver se ele vai mesmo. Foi a ira do Senhor se acendeu contra ele. A coisa é séria. Então a gente tem que observar o que Deus está falando. Gente, a nossa vida, nossa fé, a nossa comunhão com Deus é muito preciosa. A gente tem que ter muito cuidado. Porque, como Pedro disse, né? Para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. E outra coisa, tem decisões na vida da pessoa que dá para você reverter. Você está entendendo? Dá para você reverter. Igual aqui ele falou, né? Se meu caminho é mau, deixa então eu volto. Entendeu? Mas tem coisas que não dá mais. Depois você se arrepende, mas como que você vai voltar? Tá? Tem certas coisas que não tem como você voltar mais atrás. Tem coisas na minha vida que eu fiz, que eu me arrependo. Desde a época que eu fiz. Eu acho que enquanto eu viver, eu vou me arrepender do que eu fiz. Não é lá no passado. Não, porque quando você é batizado, você é nova criatura. Entendeu? Mas tem uma coisa que Deus falou comigo para me fazer e eu não fiz. E isso me trouxe um prejuízo muito grande na minha vida. E isso aí é uma coisa que eu me arrependo de não ter ouvido Deus até hoje. E eu acho que enquanto eu viver, eu vou ser arrependido disso que eu fiz. Então, e não dá para reverter mais. Não dá, não tem como reverter mais. Então, existe coisas que tem como você mudar, outras não dá mais. Você entendeu? Por isso que a gente tem que pensar direitinho. Né? E ouvir, porque Deus conhece, Deus sabe. Qual o caminho que eu estou seguindo? Se é um caminho bom, se não é um caminho bom, se vai fazer eu sofrer, se não vai fazer eu sofrer. Você entendeu? É desse jeito. E a gente vai, entendeu? Aprendendo com Deus. Tem muitas coisas na minha vida que eu sofri muito, mas a culpa foi minha. Teimosia com Deus. Deus fala, não vai, eu vou. Deus fala, vai, eu não vou. Entendeu? Aí, algumas coisas, eu assumo, né? A maioria da culpa é minha. Teimosia com Deus. Então, a gente nunca devemos teimar com Deus. Glória a Deus. Para que a gente não venha com uma adversária. Deus não tem que ir com uma nossa adversária. Ali o troço estava dando errado, não era? Ah, não, está dando errado porque tem uma lutinha. Não era, não. Ali estava dando errado porque o caminho estava certo. Né? Ver como adversário. Às vezes a gente vai contramão. Já viu uma pessoa andando contramão? O que ela tem que fazer quando ela descobre que está na contramão? Ela tem que parar e retornar, irmão. Na hora vai acabar batendo. Pum. Entendeu? Aí vai dar ruim. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Deus abençoe todo o pessoal aí no Face. Miri Pereira, bom dia. Fernanda, Deus abençoe, Fernanda. Cadê a Maria da vovó? Cadê a Maria da vovó? E também o Anderson. Anderson, Deus abençoe, meu filhão. Você, Luciene, Guigui, todos aí, tá? E vamos orar então em nome de Jesus. Eu não posso me esquecer, Natasha, do casamento da menina lá. Mensagem para mim de novo. Para não acabar acontecendo. Vamos noivado da Érica, tadinha. Tadinha da Érica. A Érica avisou, pastora, vai ser tanto. Depois eu só vi as fotos, que não é. Tadinho, eu pedi tanto perdão a ela. Falei, minha filha, me perdoa, esqueci dessa coisa. Só me lembrei quando eu vi as fotos no Face, tadinha. Pastor, eu fiquei esperando. Ai, meu Deus, tanta correria. Vamos orar. Aí já tem uma outra gente que vai casar lá, que ela tá toda hora mandando mensagem
falei, pastor, não vai esquecer não, pastor. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único Deus. E agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra, que na verdade, Pai, é uma luz, vem para nos iluminar. E nós lemos essa palavra aqui sobre o Balaque, o Balaão, mas graças a Deus que o Senhor enviou lá aquele anjo, porque o Senhor ajudou o Balaão, para ele não continuar no caminho errado. E muitas das vezes o Senhor envia anjos na nossa vida, envia pessoas do Senhor com a sua palavra, com a sua luz, para nos iluminar, nos mostrar que nós estamos indo no caminho errado. E a gente consertar o nosso caminho. E, Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está passando por sérios problemas no seu casamento, outras que estão enfermas. Essa pessoa está sentindo fortes dores. Pai, essa pessoa está sendo atacada por um espírito de enfermidade. Outros, Pai, estão endividados, outros estão com sérios problemas. Pai, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, ajuda essas pessoas, Pai. E eu paraliso toda a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento dos filhos, sai da saúde, sai da família, sai da fonte de renda, solte a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu te amarro, te expulso, exijo que saia e não volte mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas em nome de Jesus, Pai. E eu estou também abençoando o cálice da saúde, Pai. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha colocar o seu poder, sua unção nesse cálice, ou no copo com água, na garrafa com água que essa pessoa tem em casa. Em nome de Jesus, põe o seu poder aí. E quando essa pessoa tomar dessa água, todo mal venha sair. E essa pessoa seja totalmente curada, liberta. A pessoa tomar desse cálice, o espírito de enfermidade que está atacando essa pessoa saia. E essa pessoa seja curada em nome de Jesus. E Deus, também peço, Senhor, que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse, os que me honram, eu honrarei. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Gente, Deus abençoe todos aqui. Vamos beber do cálice da saúde. E também o pessoal aí do Face, tá? Em nome de Jesus, mais tarde a gente vai estar por aí de novo. Em nome de Jesus.